Queria pedir a você nesse momento que colocasse de fato a sua atenção, colocasse e voltasse de fato o seu coração nesse momento. Não participe desse momento de forma automática, sabe? Vamos de fato experimentar esse sopro que vem de Deus, da palavra de Deus para os nossos corações. Vamos ouvir esse recado que vem do Senhor para as nossas vidas, que fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, nos enche de alegria. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, esse vigor que vem quando a gente volta os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso coração com sinceridade, com atenção para a palavra do nosso Deus. Vamos fazer isso juntos com essa consciência, sabe? Consciência de que de fato Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos fala aos nossos corações. E se você está aqui nesse momento é porque Ele de alguma forma já tocou no seu coração, colocando o desejo de estar aqui. Foi Deus que colocou essa vontade. Isso não é resultado apenas de uma escolha humana. Há também essa intervenção divina dizendo: vamos à casa do Senhor, vamos para a comunhão. Então que seja um fato, que seja um tempo que edifique de fato o nosso coração, a nossa vida, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, um texto que eu acredito todos conheçam muito bem. Alguns, inclusive, têm esse trecho que nós vamos ler, acredito eu, tenha esse trecho decorado, de tão importante, de tão repetido que ele é nos nossos ajuntamentos. Mateus capítulo 5. Do verso 1 ao verso de número 12. O Sermão do Monte. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração, Senhor. Santo Espírito, nos conduza nesse momento por meio da Tua palavra. Que seja a Tua voz nos nossos corações sendo proclamada, nos inspirando, nos conduzindo, nos confrontando naquilo que é necessário, mas nos vivificando. Sejamos todos nós aqui, Pai, encontrados mais uma vez por Ti, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, que nesse momento será derramado sobre nós através desse período de reflexão e meditação a partir das Escrituras. Fale conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. A fé cristã
se fundamenta num pilar central, numa verdade, num princípio. A verdade de que aqueles que são encontrados por Jesus experimentam de uma nova vida. Essa nova natureza dada por Cristo Jesus, esse novo coração, essa nova vida, só é possível experimentar em Jesus. Um novo coração, uma nova consciência, um novo olhar para a vida, um novo olhar para nós mesmos, um novo entendimento a respeito de nós mesmos, uma nova forma de nos colocarmos no mundo. Isso acontece. Esse é um dos propósitos principais da obra de Cristo Jesus, nos oferecer a possibilidade de experimentar uma nova vida. Eu não sei se você já fez esse exercício de olhar para a sua vida antes de Jesus, perceber como era o seu coração e tentar lembrar como era o seu coração antes de ser tocado e encontrado por Jesus. Não sei se você já parou para refletir e pensar nisso, em como era o seu coração. Obrigado. Como era o seu olhar para a vida antes dessa experiência com Jesus. E, sobretudo, quais eram os valores que você carregava no coração? Ou seja, o que era importante para você? O que chamava a sua atenção? O que norteava a sua vida antes da experiência com Jesus? E eu não sei se você já prestou atenção, já parou para pensar nisso, que após a sua experiência com Jesus, após esse encontro, esse toque, alguma coisa mudou dentro de você. Não apenas porque você passou agora a fazer parte de uma comunidade de fé, mas porque você passou a experimentar de uma nova condição de existência. Você já pensou sobre isso? É isso que Jesus faz quando Ele toca no coração de alguém, quando Ele chama alguém. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele perdoa, mas acima de tudo Ele transforma. E uma das maneiras que nós temos de perceber o quão de fato nós temos sido transformados por Jesus é perceber quais são os valores que norteiam o nosso coração. Aquilo que nos faz nos colocar no mundo, na vida. Quando a gente olha para essa forma de nos portarmos no mundo, quais são os princípios que a gente tem como uma espécie de óculos, como essa cosmovisão, essa forma de enxergar o mundo? Interessante que aqui, no Sermão do Monte, o próprio Jesus está estabelecendo como que uma lista da ética do reino de Deus. Se a gente pudesse resumir esse trecho que a gente acabou de ler, Jesus oferecendo um ensinamento aos seus discípulos, o que ele está fazendo aqui é apontando uma nova conduta, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de carregar valores no coração, ressignificando valores no coração dos seus discípulos. É interessante porque muitas vezes a gente acha que a relação com Jesus deve ser cultivada esperando benefícios externos e materiais da parte de Jesus. Então muitas pessoas estão se aproximando de Jesus, mas elas querem meio que absorver aquilo que Jesus tem para oferecer no sentido material da palavra. Muitas pessoas se aproximam assim de Jesus. Muitas pessoas cultivam uma fé em Jesus a partir dessa lógica, a lógica do benefício. Se eu for para a igreja, o que eu recebo de Deus? Se eu estiver em comunhão,
Como é que Deus vai abençoar? O que Deus pode fazer por mim? A lógica do benefício. A gente corre esse risco de cultivar uma relação com Deus, querendo que Ele resolva todos os nossos problemas. E muitas pessoas, quando não são atendidas nos seus pedidos, se afastam da comunhão. Como que se decepcionam da relação com Deus, da relação com Jesus. Não sei se você conhece alguém assim. Estive na igreja, eu participei, mas minha vida não melhorava, então eu me afastei. Quantos relatos a gente ouve nesse sentido? Pessoas que vão se afastando de Jesus porque não recebem de Jesus aquilo que esperam. Qual é o problema? O problema é que elas alimentam uma expectativa errada em relação à comunhão com Deus e aquilo que Deus tem a fazer. Deus nos abençoa de muitas maneiras, sim. A palavra de Deus, o salmista inclusive vai dizer que Deus se alegra em nos ver bem. Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Deus nos quer bem. Deus nos quer bem numa conotação ampla que essa palavra pode nos oferecer. Deus quer que a gente viva bem os nossos relacionamentos. Deus quer que a gente viva bem conosco mesmo, porque muitos dos conflitos que a gente trava na vida não são externos, mas são internos. Deus nos quer bem. Deus é um Pai amoroso, não é assim que a Bíblia nos apresenta? Jesus vai chamar Deus de Pai, Pai nosso. Um Pai bondoso, um Pai perfeito, um Pai pleno. O que significa dizer que sim, Deus nos abençoa, mas a promessa que Ele faz é que Ele estaria e estará conosco. Não que Ele vai resolver todos os nossos problemas. Percebe que existe uma grande diferença na forma de cultivar a relação com Deus? E esse é um ponto muito simples, mas que muitas pessoas tropeçam justamente aqui. A expectativa que elas criam quando se tentam ou quando buscam uma relação com Deus. Elas cultivam uma expectativa errada. E eu queria, a partir à luz dessa introdução do grande Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte aqui em Mateus é reunido em 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Esse trecho que nós lemos é apenas a introdução de muitos ensinos que Jesus está ali oferecendo para os seus discípulos, chamado de Sermão do Monte. Essa introdução são as bem-aventuranças. Eu queria, à luz desse trecho que a gente leu, pensar em como a nossa relação com Deus pode nos transformar. Ou seja, que tipo de expectativa a gente pode cultivar quando a gente busca estar em comunhão com Jesus. Quando eu leio esse texto, é isso que me vem ao coração. Aqui está uma lista, como que um gabarito, dado pelo próprio Jesus. Como quem diz, é isso que eu tenho para fazer. O que vocês esperam de mim? O que vocês querem de mim? Então eu vou oferecer para vocês, eu vou dizer para vocês o que eu posso fazer por vocês. E eu gosto muito de olhar para esse texto a partir da primeira declaração que aparece aí. Primeira sentença. No verso 5, né, no versículo 1, perdão. Vendo Jesus as multidões. A gente olha direto para as bem-aventuranças, mas olha que coisa importante. Vamos dar um passo aqui, antes disso. Vamos pensar um pouquinho sobre essa atitude de Jesus. Vendo Jesus as multidões. Antes dele oferecer qualquer ensino, ele para, ele presta atenção, ele olha. E Jesus era alguém que conhecia o coração humano como ninguém.
De modo que quando Jesus olha para aquela multidão, aí fico eu imaginando. Ele está dizendo, aquele ali traz isso no coração, aquele outro tem essa expectativa no coração, aquela outra ali está passando por esse dilema, aquele outro está esperando. Jesus está olhando para as multidões. Queria que você tentasse imaginar essa cena. Jesus parado aqui olhando, não para poucas pessoas, não para um grupo pequeno, vendo Jesus, as multidões, um número incontável de gente. A gente pode ter certeza de uma coisa. Jesus está sempre olhando para mim e para você. Jesus está sempre nos vendo. A despeito do que a gente traz no coração. Inclusive com as nossas expectativas erradas em relação a Ele. E eu acho isso lindo. Porque nós temos uma necessidade de sermos vistos. Verdade ou não? Como é que você se sente quando você está no ambiente e você se percebe como que um invisível naquele lugar? Qual é a sensação que chega no seu coração? Ninguém está me vendo aqui, não é possível. É verdade ou não? Isso revela a necessidade que a gente tem de ser visto. A gente tem uma carência. Todos nós precisamos ser vistos. Nós precisamos ser percebidos. Nós precisamos ser notados. Aí está o texto bíblico dizendo, Jesus vê as multidões. A gente precisa carregar essa convicção no coração. Jesus está sempre nos vendo. Sempre nos vendo. Então, todas as vezes que você se sentir desamparado, esquecido, lembre-se dessa verdade poderosa. Jesus continua me vendo, porque Jesus está vendo as multidões o tempo todo. Não se esqueça disso. Você está sendo visto o tempo todo por Jesus. Mas não cultive essa esperança com medo. Cultive essa esperança com alegria. Porque ser visto por Jesus é ter a convicção da possibilidade de que algo novo pode acontecer a qualquer momento. Ter a convicção de que Jesus está nos olhando é saber, a qualquer momento, Ele pode mudar esse cenário, Ele pode tocar no meu coração. Então não carregue o medo de ser visto por Jesus. Porque pessoas acabam cometendo esse erro. Né? Elas vão se afastando cada vez mais porque elas cultivam uma culpa, um medo. E elas preferem se afastar. Não faça isso. Saiba que Jesus está te olhando, porque Ele vê as multidões. Mas saiba que todas as vezes que Jesus passa a olhar sobre você, encontra o seu olhar, algo novo pode acontecer na sua vida. Jesus, então, vendo aquela multidão, passa a ensinar dizendo a eles. E antes de continuar aqui, eu quero parar nesse trecho, versículo 2. Ele passou a ensiná-los dizendo. Uma outra característica da vida de Jesus é que Jesus está sempre nos ensinando. Sempre nos ensinando. Ele está sempre nos vendo, mas Ele também está sempre nos ensinando. Como alguém que não se cansa, como alguém incansável em oferecer ensino. É interessante que a gente tem muito pouca paciência. Né? Às vezes alguém pergunta alguma coisa para a gente e a gente responde. E a pessoa pergunta de novo. Né? Aí a gente já dá a segunda resposta sim. Na terceira vez eu já disse. Né? Já disse.
Aí eu olho para Jesus, ele continua ensinando. Ele está o tempo todo ensinando, o tempo todo. Esse ensino de Jesus é a expressão do seu cuidado e do seu amor. Que eu queria trazer para o seu coração a partir disso. A verdade de que Jesus tem sempre algo para te oferecer, algo para te ensinar, e ele não se cansa de fazer isso. Jesus não se cansa de nos ensinar. Ele não perde a paciência nesse sentido, né? Todas as vezes que ele percebe que a gente está vacilando, tropeçando, ele nos vê e ele está disposto a nos ensinar. E esse ensino de Jesus pode chegar de muitas maneiras para a gente. Eu queria aqui incentivar você nesse momento, abrir, expandir seus olhos, se colocar mais sensível diante da vida, percebendo que Jesus pode nos ensinar de muitas maneiras. De manhã falei um pouquinho sobre isso. Ouvir a voz de Deus que ecoa de muitas maneiras, porque a voz de Deus está ecoando sobre a eternidade. E esse ensino de Jesus nos chega, sobretudo através da reflexão das Escrituras, palavra de Deus revelada. Então quero incentivar mais uma vez bater nessa tecla. Se apegue às Escrituras, que é ensino da parte de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, as Escrituras, é aquilo que Deus falou diretamente conosco. Se apegue às Escrituras. Dedique tempo. Coloque isso na sua programação diária. Não como uma obrigação religiosa. Não faça isso. Mas como um bem que você faz para o seu coração. Como um bem que você faz para a construção da sua história. Reconhecendo que a partir da palavra nós temos a possibilidade de experimentar desse novo caminho que Jesus nos oferece. É a partir da palavra. Às vezes a gente busca isso em tantos lugares. A gente busca esses ensinamentos em muitos lugares e a gente se esquece do principal, do lugar principal, palavra de Deus. A gente dedica tempo a muitas coisas. E a gente esquece do principal, do essencial, do fundamental. Porque é através da palavra de Deus que a nossa alma é nutrida. Que a nossa fé é fortalecida. Muitos dos problemas que nós temos e enfrentamos são oriundos da nossa falta de conhecimento. Não do conhecimento de decorar as Escrituras. Eu não estou falando sobre isso. Ler a Bíblia para decorar, não é isso. Eu estou falando de ler a Bíblia para encontrar vida para o nosso coração. Sabedoria. A Bíblia é uma fonte de sabedoria. Através da palavra nós somos vivificados, renovados, restaurados, mas acima de tudo, nós podemos desfrutar da vida como Deus nos criou para desfrutar, através da palavra, do conhecimento. Jesus está aqui, oferecendo uma nova ética, a ética do reino. O que Jesus está fazendo é dizendo: vocês querem viver no ambiente do reino? Vocês querem de fato me seguir? Vocês querem de fato experimentar a vida a partir daquilo que eu tenho para fazer em vocês? Então cultivem esses valores. Cultivem esses princípios. Observem isso. Coisa simples, básica, mas que é tão difícil para a gente por conta da dureza do nosso coração. E ele começa a ensinar dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está posto diante de nós quem Jesus espera que nós sejamos. Está posto. Jesus não ocultou aquilo que Ele espera de nós. Ele colocou. Qual é o meu convite para você nessa noite? Qual é a minha oração por mim, por você nessa noite? E qual é o desafio que eu quero deixar a começar em mim, partilhar também com você? A minha oração é para que quando Jesus nos olhe com esse olhar que Ele tem sobre nós, Ele nos encontre assim, sendo descritos assim, com gente que cultiva esses valores no coração. Que gente, como gente que nutre esses princípios. Quando Jesus nos olhar, quando Jesus te olhar, que Ele te encontre assim. Como alguém que entendeu o que de fato Ele tem para fazer nas nossas vidas. A gente precisa aprender a ler as Escrituras, sobretudo os Evangelhos. A gente precisa. A gente precisa entender o que de fato Jesus espera de nós. A gente fica tão preso a uma mentalidade humana, enquanto Jesus está dizendo, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão desperdiçando a vida. Eu tenho algo para fazer em vocês que é extraordinário. Porque isso aqui, meus irmãos, é contra qualquer princípio humano. É contrário a qualquer princípio, a qualquer filosofia humana. Qualquer uma delas. Viver tendo esses princípios como parâmetro e buscar ser alguém que cultiva esses valores no coração é contracultural. Por isso é difícil. Por isso a gente não consegue. Porque nós somos estimulados a viver justamente o contrário, o oposto disso aqui. Não sermos humildes, mas sermos arrogantes. Não sermos pacificadores, mas sermos violentos e devolver com violência todas as vezes que nós somos violentados. Oferecer o mal todas as vezes que nós recebermos mal de alguém. Nos vingar. Já que fez comigo, tem que receber o pior em dobro, em triplo. É isso. Essa é a lógica humana. Esse é o caminho humano. Esse é o ensino humano. Aí Jesus está dizendo, esqueçam isso. Vou oferecer uma outra possibilidade de vocês experimentarem a vida.
quando Jesus nos encontrar com seus olhos, que ele nos encontre como esse tipo de gente que entendeu, que ouviu a voz do bom pastor e disse: eis-me aqui. Que seja você um desses encontrados por Jesus, que tem um coração rendido a ele, que busca viver a partir desses parâmetros. Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus nos encoraja, que o Espírito de Deus nos fortaleça. Que essa natureza pecaminosa seja completamente vencida pelo Espírito de Cristo que flui em nós. Talvez alguém esteja pensando: é impossível viver assim. Talvez alguém esteja pensando nesse momento: é muito mais fácil dar vazão aos impulsos humanos, à lógica humana, a viver segundo o nosso próprio coração, a revidar, a fazer o mal, a cultivar a inveja, a ser arrogante. É muito mais fácil. Não tem como ser humilde, não tem como ser pacificador, não tem como ser manso, não tem como ter sede, fome e sede de justiça, não tem como oferecer misericórdia. Não tem como ser esse tipo de gente que Jesus espera. Aí eu preciso lembrar para você. Que Jesus derramou do seu Espírito sobre os nossos corações. O que isso significa? Significa que buscar ser esse tipo de gente sozinho, você não vai conseguir. Isso é obra do Espírito Santo no nosso coração. E a Bíblia já disse que é no nosso coração que ele decidiu fazer morada. Não é só para estar aqui, não. É para nos fazer esse tipo de gente. É para nos fazer viver a vida, experimentar a vida a partir dessa perspectiva. A minha oração por mim e por você é essa, nessa noite. A palavra que eu quero deixar com você, recado de Deus para mim e para você é: busquem ser esse tipo de gente. Porque é o Espírito de Cristo que está pulsando no seu coração e nos capacitando para ser assim. E assim honrar o sacrifício de Jesus. E assim glorificar o nosso Deus. Para que quando Jesus nos veja, ele dê um sorriso. Como quem diz: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei da sua história, eu estou te vendo, eu estou te ensinando. E você ouviu o chamado, você ouviu a voz. Jesus nos capacite, que o Espírito de Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos ter mais um tempo de oração. Jesus querido, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nós nos colocamos mais uma vez, Pai, diante da Tua presença através da oração, pedindo ao Senhor misericórdia sobre nós. Tenha misericórdia, Pai. Misericórdia porque muitas vezes nós cultivamos uma relação contigo com expectativas tão distantes daquilo que o Senhor de fato tem a nos oferecer. A gente fica tão preocupado com as nossas necessidades pessoais que a gente esquece do que é mais essencial. A gente esquece do nosso coração. A gente esquece de olhar para quem nós somos. A gente fica olhando para fora, pedindo coisas que estão no âmbito externo da vida. Nos ensine, Pai, a olhar para o nosso coração. Nos ensine, Pai, a cultivar um novo olhar diante da vida, a partir da ética do reino, aquilo que o Senhor mesmo
através de Jesus, coloca e nos chama. Nos ensine, Pai, a ser esse tipo de gente. Gente que escuta a voz do bom pastor, gente que acolhe a voz do bom pastor, gente que tem o coração aberto para ouvir os ensinos que Jesus tem. Que Jesus continue sendo Senhor do nosso coração. Faça assim, Pai, faça assim para que a gente desfrute da vida da maneira e da forma com que o Senhor quer que a gente desfrute. Não da maneira que a gente acha certo, mas da maneira que o Senhor nos criou para ser. Que a gente experimente da vida a partir daquilo que o Senhor mesmo nos chama a ser. Fale aos nossos corações a partir dessa reflexão, nos confronte, nos conduza, nos ensine, quebre a dureza do nosso coração e que a gente, Pai, nesse início de um novo ano, consagre a nossa vida, Pai, mais uma vez ao Senhor, para que a gente viva, Pai, uma relação mais profunda com o Senhor nesse ano. Não uma relação superficial, que a gente tenha de verdade, Pai, de verdade, o desejo de te colocar em primeiro lugar na nossa vida. Porque é em Ti que a gente encontra plenitude. Nos faça entender isso de uma vez por todas. Nos faça entender que é somente em Ti, Pai. Não há outro caminho, não há outro lugar, mas é diante da Tua presença que o nosso coração é preenchido. Então, Pai, nos fortaleça nessa jornada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.